Hayom Yom do dia 19 de Adar 2, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Ele nos traz um parágrafo que contém o ensinamento hassídico fundamental, que aqui nos é trazido em nome de um Hassid, famoso Hassid, Rab Moshe Maislish. Ele foi um Hassid do primeiro Rebbe de Chabad, do Reb Shneur Zalman, e depois do seu falecimento também se tornou um discípulo do seu filho e sucessor, do Mittel Rebbe, do segundo Rebbe de Chabad, Admor Reb Dover. Mas assim ele conta que o Rebbe, se referindo ao Reb Shneur Zalman, o Alter Rebbe, nos ensinou que o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Isso significa que o Beabá, o passo inicial e básico da Hassidut, consiste em quê? É empregar a nossa própria natureza na Avodá. Avodá seria o trabalho espiritual, o serviço a Deus. Ele nos fala que o ponto de partida, o ponto básico inicial da Hassidut, o Aleph, por assim dizer, da Hassidut, consiste em saber empregar, saber utilizar a nossa própria natureza em prol do serviço a Deus. Ou seja, a pessoa tirar proveito da sua condição inata, da sua própria natureza, colocando essa natureza a serviço a Deus. Ele nos diz que o início da Avodá, todo o princípio, todo o começo do serviço a Deus consiste nisso, é o aproveitamento das características naturais dos poderes do homem, do ser humano, como, por exemplo, aproveitar o fato de que a mente domina naturalmente o coração. E como nós já falamos em outras ocasiões, que esse é um ponto fundamental, desenvolvido, elaborado pelo Alter Rebbe, no livro Tanya, o conceito de Moach Shalit Alalev, que o intelecto, o cérebro, ele de forma inata tem o poder de dominar e controlar o coração, ou seja, no ser humano, desde que ele queira exercer esse potencial, mas esse potencial existe de forma latente no ser humano. Isso se reflete, como nós já dissemos, na própria postura do ser humano, diferente do animal que caminha, que anda de quatro, que anda com a cabeça e o coração alinhados no mesmo nível. Diferente disso, o ser humano anda ereto. E um dos motivos disso, porque na sua própria postura física externa se reflete esse conceito, que a cabeça está acima do coração, como dizendo que o ser humano não precisa se deixar levar atrás de paixões ou desejos impulsivos, ou ele não deve cegamente atender os chamados do seu coração, das suas paixões, das suas vontades ou das emoções, etc. Mas já que ele foi dotado, o ser humano, de intelecto, ele tem cabeça no lugar, então é para que o intelecto exerça um domínio sobre as emoções, saiba filtrá-las, saiba dosá-las, saiba quando utilizá-las com critério, etc. Então essa é uma natureza inata, é algo presente de forma natural no ser humano, e nós temos que saber nos aproveitar disso. Aqui, Rab Moshe Maislish, esse Hassid do Alter Rebbe, ele nos fala que assim ele escutou do Alter Rebbe que o primeiro passo para a implementação dos ensinamentos hassídicos consiste nisso. É claro que depois a Hassidut até espera mais de nós, que nós transformemos nossa natureza, que nós aprimoremos a nossa natureza, nossos traços de caráter, nossas características. Às vezes nós, de nascença, temos certas tendências e inclinações, às vezes por força de hábito ou do convívio, do meio ambiente que fomos educados ou crescemos, daquilo que nós assimilamos, nós acabamos desenvolvendo maus traços de caráter ou virtudes negativas. Então também faz parte da Hassidut saber ou se esforçar para mudar esse quadro, para modificar as más tendências do nosso coração, para saber
aprimorar aquilo que nós temos, corrigir aquilo que nós temos de negativo. Mas antes disso, antes de modificar as nossas características, ele nos diz que devemos saber aproveitar as características inatas do ser humano, colocando-as a favor do serviço a Deus. E entre elas ele destaca aqui esse dom inato de Moach Shalit al Halev, do intelecto dominar naturalmente o coração. Claro que se a pessoa não exercer esse poder, não exercer esse potencial, não usar a sua cabeça, se deixar levar somente atrás dos impulsos iniciais ou dos desejos impetuosos, etc., vai acabar prevalecendo as emoções, a flor da pele, etc. Mas desde que o ser humano queira, ele tem esse potencial, e por isso aqui Rav Moshe nos traz o dito do Alter Rebbe que a pessoa tem que saber utilizar esse potencial do qual foi capacitado, de colocar as emoções do coração sob o domínio do intelecto, do cérebro. Então ele nos diz que esse é o passo básico, é o Aleph, é o Beabá da Hassidut, é o passo básico e inicial para a implementação da Hassidut. Interessante que quem nos transmitiu esse ensinamento do Alter Rebbe, esse Hassid, Rav Moshe Maislich, ele era da cidade de Vilna, na Lituânia, que era chamada capital intelectual, era chamada até a Jerusalém da Europa, e lá viveu o famoso Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, que foi um grande erudito e gênio talmúdico, aláhico, também conhecedor de Kabbalah e etc., mas que ele se encontrava entre aqueles que ficaram como opositores da Hassidut no surgimento. Na realidade, o Gaon de Vilna, ele foi uma pessoa muito espiritualizada, muito elevada, mais fechada no seu canto e etc., e acabou sendo enganado por pessoas ao seu redor que falsificaram textos racídicos, inserindo palavras de heresia e etc. E isso acabou levando ele a participar de até um decreto de excomunhão contra os Hassidim, mas de qualquer forma, no início esse Rav Moshe Maislich era aluno e discípulo do Gaon de Vilna. Depois ele se aproximou da Hassidut, contrariando todo o meio ambiente no qual ele foi criado, onde ele vivia, onde ele cresceu, onde ele nasceu, etc. Acabou se tornando um homem de negócios e muito bem sucedido nessa área, nesse campo. Então era uma pessoa que entendia muito enfim, dos negócios, das coisas desse mundo, muito bem atualizado. E algo de curioso e interessante, que ele era grande conhecedor de idiomas e de línguas, além de hebraico e yiddish, ele também compreendia muito bem polonês, russo, francês, era um poliglota, falava e entendia muito bem diversos idiomas, muitas línguas. Ele, inclusive, apesar de ser homem de negócios, até autor de um livro sobre Halachá, um comentário sobre as 613 mitzvot, etc. No final da sua vida, ele fez Aliyah, esse Rav Moshe Maislich, ele acabou falecendo em Israel. Eu mesmo conheço pessoas que são descendentes dele, que vivem hoje em Israel. Mas, de qualquer forma, esse dito aqui, fundamental, ele escutou do seu mestre, o Admor HaZaken, Rav Shneur Zalman. Isso está relacionado, nada melhor que uma anedota pessoal, um fato que aconteceu na vida pessoal do Rav Moshe Maislich, que serve para ilustrar, melhor do que qualquer explicação, esse dito que ele nos transmite sobre a Hassidut. Mas antes, elaborando ainda o conceito, a Hassidut nos fala que uma pessoa tem que saber aproveitar os seus dons, suas habilidades, sua capacidade, colocando isso a serviço de Deus, colocando isso a serviço do trabalho espiritual, etc. E o começo desse serviço a Deus consiste nisso, em tirar proveito das características inatas que nós temos, não é que é mais fácil assim, algo que já está presente dentro de nós, não algo que nós temos que criar, inovar ou modificar e transformar, não, é simplesmente esse é o início, começar por aquilo que já possuímos, aquilo que já está dentro de nós, aquilo que já estamos capacitados, apenas direcionar isso e colocar a serviço de Deus, a favor do serviço
espiritual. Então, uma das características que Deus embutiu no ser humano é essa, que às vezes o ser humano se esquece disso, não só na postura física, mas também na sua estrutura de tomadas de decisão e resoluções e atitudes, que o cérebro, que o intelecto governe, dirija, direcione o coração com as suas emoções. Em outras palavras, isso enfatiza que se a pessoa se conscientiza pela lógica, pelo seu intelecto, ele está consciente de que algo é bom e precisa ser feito, mesmo que talvez pelo seu coração ele não sente tanto a vontade e tanto desejo, etc., mas sabendo que isso é o correto a ser feito, ele pode ir e fazer, mesmo contrariando as suas emoções instintivas. E vice-versa, mesmo que ele se sente atraído pelo seu coração para fazer algo, mas quando pelo intelecto ele percebe e se convence que isso é negativo, com todo o ímpeto do desejo, com toda a vontade intensa que pode estar presente nas suas emoções, no seu coração lhe atraindo para isso, ele pode exercer um autocontrole, um autodomínio, né, e pode redirecionar os seus caminhos, escolhendo fazer aquilo que é o certo, aquilo que ele se conscientizou pela própria lógica, pela própria razão, que é o que deve ser feito. Isso é algo fundamental, aproveitar essa habilidade no serviço a Deus, no cumprimento do Torah e Mitzvot, na evolução espiritual da pessoa, é algo básico, algo essencial. E isso envolve alguns aspectos. Em primeiro lugar, que a pessoa saiba que aquilo que ele fixa como uma decisão no seu, ou seja, se ele decidir, mesmo a nível intelectual, que isso é o que tem que ser feito, então isso pode preponderar sobre todos os desejos, vontades, atrações, tendências do seu coração. Por isso, o Rebbe dizia que é muito importante a pessoa se treinar e se habituar a exercer esse poder. Isso na linguagem hassídica está ligado com o que é chamado o conceito de tkafia, de saber rechaçar. Sabe, às vezes do nosso coração vem uma série de tendências, de vontades, de caprichos, etc., mas a pessoa tem que saber empurrar e rechaçar esses desejos, fazendo preponderar aquilo que é o bom e o certo, aquilo que ele entende mentalmente que é o correto, mesmo que a sua vontade está lhe atraindo para o outro lado. Em outras palavras, exercer o autocontrole, o autodomínio e não se deixar levar ou arrastar-se atrás dos desejos do coração. E isso nos ensina também que através de meditação, através de reflexão com o intelecto, a pessoa também pode dosar as suas emoções e pode criar os sentimentos certos, ideais no seu coração. Isso, como explicado no Tânia extensamente, é o caminho que leva para cultivar o amor a Deus. Na prática, se conta que é sabido que no final da vida do Alter Rebbe houve a guerra entre a França e a Rússia, e os exércitos de Napoleão estavam avançando pela Europa e já invadiram inclusive a Rússia, e ele tinha seus planos megalomânicos de conquistar o mundo e etc. E ele tinha o poderio e força e estratégia, e ele próprio comandava os exércitos no campo de batalha. Houve uma controvérsia entre os mestres racídicos da época. Haviam aqueles que, por assim dizer, torciam e até rezavam pelo sucesso de Napoleão, porque com direitos humanos e etc., diziam que os judeus fisicamente e materialmente iriam prosperar mais se a França saísse vitoriosa desse conflito. Já o Alter Rebbe, encabeçando uma outra corrente de mestres racídicos, considerava que isso seria nocivo para o judaísmo. Talvez pudesse ser bem bom fisicamente ou materialmente até para os judeus, mas isso representava uma grande ameaça e um perigo muito grande para o judaísmo, com riscos de assimilação e, enfim, afastamento do judaísmo, distanciamento do espiritual, de Torá e Mitzvot. Por isso ele intercedia a favor de Napoleão, a favor dos russos contra Napoleão. No final da vida, o Alter Rebbe, inclusive, teve que fugir, e Napoleão sabia disso. O Alter Rebbe teve que fugir do local onde habitava, e o próprio Napoleão fez questão de mandar revistarem a sua casa em busca de alguma coisa, enfim. Como os Hassidim sabiam que o Alter Rebbe estava contra
contra Napoleão. Esse Hassid Rab Moshe Maislish acabou se infiltrando nas tropas de Napoleão. E ele acabou servindo como espião a favor dos russos. E ele, por ser poliglota, teoricamente ele fazia lá um serviço, prestava um serviço de traduzir quando necessário. Ele sabia traduzir do russo para o francês, ele entendia bem francês. Se conta que numa das vezes, quando os generais, enfim, eles estavam traçando estratégias de batalha e tinham mapas estendidos pelo recinto e etc., de repente bateu a porta assim, entrou abruptamente alguém, quem era? O próprio Napoleão Bonaparte. E ele viu a cena e viu que eles estavam tratando das estratégias da batalha, do combate, etc. E logo ele viu esse homem estranho, perguntou: quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui? E sem titubear, ele foi diretamente para ele, o acusando com o dedo em riste: você é um espião russo. E colocou a mão sobre o peito do Rab Moshe Maislish, sobre o seu coração, para ver se o coração palpitaria e etc. Rab Moshe Maislish ficou impassivo e respondeu calma, serena e tranquilamente para Napoleão: eu sou um tradutor, eu faço aqui um serviço de tradução para os generais, quando eles coletam informações, inclusive dos russos, e querem que isso seja traduzido para o francês, como eu domino ambos os idiomas, então eu traduzo para ele. Ele respondeu isso calmamente, tranquilamente, e assim ele salvou a sua pele, salvou a sua vida. Inclusive, ele até recebeu prêmios depois de distinção por parte dos russos, etc., pelos serviços que ele prestou durante a guerra, espionando a favor dos russos. Mas ele diz que essa cena, se naquela hora ele começasse a tremer, a titubear, como seria natural para qualquer pessoa, quando ele é acusado, imagina, pelo próprio Napoleão, e que além de acusá-lo, coloca a mão sobre o seu peito para ver se ele vai começar a palpitar, bater forte, mas ele manteve toda a serenidade e tranquilidade. Ele diz que nessa hora ele exerceu aquilo que o Alter Rebbe ensina, que o cérebro domina e controla o coração. O cérebro rege as emoções e pode controlá-las. Por isso ele não expôs nenhum medo, nenhum temor e etc. E assim ele salvou sua pele, salvou sua vida. Então esse é um exemplo claro que ele vivenciou e aplicou na sua vida pessoal esses ensinamentos fundamentais do Rab Shneur Zalman.